Os jogos de terror vêm movimentando a indústria dos jogos desde muito cedo, tendo diversas franquias mundialmente conhecidas, como Resident Evil, Outlast, Silent Hill, Five Nights at Freddy's, entre muitos outros. Porém, há muitos jogos de terror que não têm aquela atenção toda que eles mereciam, passam despercebidos ou simplesmente não são conhecidos no geral. Então nesse iceberg eu irei fazer uma análise muito superficial sobre os 3 jogos escolhidos de cada camada, pois como descrito no título do vídeo, esse não é um iceberg completo, pois esse vídeo que você está vendo aqui faz parte da montagem do meu portfólio de edição de vídeo, então não está sendo feito no intuito de virar um conteúdo em si, mas apenas para pôr em prática a edição e eu poder divulgar. Quem sabe ganhar muito dinheiro, caralho. Brincadeira, mas se você divulgar eu ficaria muito feliz. Então se você quiser vídeos do mesmo conteúdo, porém extremamente completos, você encontra muitos vídeos desse, com uma qualidade e quantidade de jogos absurda. Dá uma pesquisada aí. Ah, e não esquecendo só para deixar de onde eu tirei o iceberg. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Lançado pela Human Entertainment em 1995 para o Super Nintendo, Clock Tower conta a história de uma garota chamada Jennifer Simpson, que foi criada em um orfanato junto com as amigas Laura, Lott e Anne. O jogo começa quando as garotas são adotadas pela família Barrows, que vive em uma mansão com uma torre de relógio. Clock Tower adota uma jogabilidade de point and click, onde basicamente o jogador move uma seta para interagir com objetos e mover o personagem. Esse é um jogo que basicamente foca em usar o ambiente ao seu redor para se esconder e fugir, não dando nenhuma chance para se defender. Mas isso não é o principal. Com certeza o principal é a atmosfera do jogo, que é silenciosa e sombria, onde basicamente tudo que você ouve são passos. Mas é claro que o jogo não foca só em andar pra lá e pra cá e tal, resolver enigmas, caralho. Principalmente por conta de um personagem que vai atormentar bastante a história, que é o Scissor Man. O Scissor Man é um inimigo, um vilão, que você preferir, que basicamente persegue a personagem uma boa parte do jogo, sendo praticamente um Chris Walker do Outlast. Ele é muito característico pelos sons que ele faz com sua tesoura e também, é claro, pela sua trilha sonora que é extremamente marcante. Ele é um daqueles arrombados que simplesmente aparecem do nada e te perseguem até você dar um jeito de se esconder. Esse aqui já é bem manjado. Baldi's Basic in Education and Learning é um jogo de terror criado pelo desenvolvedor independente de jogos Micah McGonigal, conhecido pelo pseudônimo de Mistman 12. O jogo faz paródia com jogos educativos dos anos 90, por meio dos gráficos ruins e temas semelhantes, como o Sonic Schoolhouse e aqueles jogos educativos do Mario também. Baldi's Basic foi lançado pela primeira vez na versão beta em 31 de março de 2018, tendo o lançamento completo do jogo, incluindo conteúdo adicional em modo história, intitulado Baldi's Basic Plus, em 12 de junho de 2020. O enredo do processo do jogo conta que um amigo do protagonista esqueceu 7 cadernos da escola, mas não tinha tempo para pegá-los porque senão ele ia se atrasar para comer. Então ele pede para o protagonista buscá-los. E ao chegar na escola, Baldi, que é um dos professores, questiona o jogador com um problema simples de matemática toda vez que encontra o caderno, com a promessa de um prêmio se ele responder a todos corretamente. Porém, depois de apresentar ao jogador problemas de matemática impossíveis com vários números misturados, o cara simplesmente perde a cabeça, fica puto e persegue a gente até o fim do jogo. O Baldi's Basic, embora não tão assustador, quer dizer, isso aqui mostra o contrário. Puta! Embora não tão assustador, os gráficos do jogo, o jeito que o Baldi se mexe batendo aquela maldita régua e alguns personagens do jogo que a gente encontra deixam o jogo um tanto bizarro. Tipo, olha a cara desse diretor aqui, porra, medonho pra caralho. E ele nem é o pior. No Baldi's Basic Plus a gente tem de exemplo a senhora Pomp, que é essa professora bizarra aqui. E também tem o DSCI_0000, que não é exatamente um personagem, mas sim uma imagem bizarra que aparece no Baldi's Basic Birthday Bash, onde mostra uma figura parecida com Baldi, porém completamente distorcida e deformada. Essa foto também pode ser encontrada no remaster do jogo original, no quadro de conspiração no porão do Baldi.
Outro que já é bem conhecido, Corpse Party é uma franquia lançada em 1996 para PC, criado originalmente por Makoto Kedoin e desenvolvida pela Team Gris Gris, que desenvolveu o jogo usando a ferramenta RPG Maker. O jogo possui 3 remakes atualmente: Corpse Party Blood Cover, lançado em 8 de março de 2008, Corpse Party Blood Cover Repeated Fear, lançado para PSP em 12 de agosto de 2010, e um remake definitivo lançado em 2021 para todos os consoles e PC, além de possuir algumas sequências, até mesmo um anime, um live action e alguns mangás que é bom nem comentar muito. Corpse Party se passa na escola primária Heavenly Host, que é uma escola que foi demolida após os assassinatos brutais e desaparecimento de estudantes e funcionários. Nos dias atuais, é uma escola de ensino médio chamada Academia Kisaragi. Foi construída sobre o terreno da escola antiga. Durante uma noite chuvosa, depois de um festival na escola, um grupo de estudantes está passando o tempo contando histórias de fantasma, quando a representante da classe acaba lembrando de um ritual de amizade chamado Sashiko Parasen, que era capaz de fazer que eles fossem amigos por toda a eternidade. Ao executar o ritual, de repente um terremoto os transporta a uma dimensão paralela onde a escola Heavenly Host ainda existe e é assombrada pelos fantasmas das crianças assassinadas. O antagonista do jogo é Sachiko Shinozaki, o fantasma de uma garota vestida de vermelho que mata alunos por vingança de sua própria morte. O jogo possui uma atmosfera muito bem construída, com uma trilha sonora e uma dublagem muito imersivas, é uma história bem elaborada e bem distribuída em cada um dos 5 capítulos, e o fator de rejogabilidade com capítulos extras e diferentes finais também. A tensão transmitida sem nenhuma dificuldade faz com que o jogo mereça ser revisitado mais de uma vez, tanto por aqueles que já conhecem a franquia quanto por quem nunca ouviu falar dela. Rule of Rose é um jogo de survival horror e terror psicológico que foi desenvolvido pela Punchline e lançado em 19 de janeiro de 2006 para o queridíssimo PlayStation 2. O jogo se passa em 1930 na Inglaterra, com uma garota de 19 anos que se chama Jennifer, que fica encurralada em um mundo governado por garotinhas que estabeleceram uma classe hierárquica chamada de Red Crayon Aristocrats. O maior tema no jogo é a diferença entre o modo de pensar das crianças e dos adultos, e como as crianças podem tratar os adultos se lhe forem dado poder sobre eles. Os jogadores não podem fazer nada sobre seu personagem adulto sendo maltratado pelas criancinhas, foda-se. O jogo possui gráficos muito estilizados, incorporando uma série de filtros visuais bem similares ao Silent Hill. Rule of Rose gerou muitas controvérsias na Europa por conta de rumores de violência contra crianças no jogo, ligados a uma discussão mais ampla sobre a moralidade e a violência nos videogames, que inclusive apareceram na revista italiana Panorama em dezembro de 2006 e foram rapidamente captados pela mídia britânica, que alegou que o jogo tinha cenas de crianças enterradas vivas no subsolo, sadomasoquismo e erotismo de menores. Na época, Rule of Rose já havia sido classificado por vários conselhos consultivos de jogos como adequado para um público adolescente muito mais velho. Sweet Home é um jogo de RPG e terror psicológico lançado para o Nintendinho em 1989 pela Capcom, que apesar de ser mais um RPG que Survival Horror, Sweet Home serviu muito como inspiração para Resident Evil, tanto que o Resident Evil tem muitos elementos desse jogo, inclusive a mansão, os enigmas e até mesmo a famosa tela de loading da porta. Durante todo o jogo, Sweet Home segue uma equipe de 5 pessoas: Kazuo, o líder, Taro, o fotógrafo, a Kiko, a enfermeira, a Asuka, a empregada e a Amy, que é a Amy. Basicamente, esses 5 camaradas entram na mansão abandonada do falecido Mamiya Ichiro. Porém, ao entrar na mansão, eles descobrem que ela está assombrada pelo fantasma do Mamiya e entre outras criaturas. Eles devem encontrar uma maneira de sair de lá o mais rápido possível antes que todos eles sejam mortos. O jogo, apesar de ter vendido mal globalmente, tem muitas características originais e criativas, como as mortes permanentes dos personagens, que é basicamente se o seu personagem morrer, ele nunca mais vai voltar. O jogo também contava com habilidades originais para cada personagem. Cada uma dessas habilidades eram necessárias para terminar o jogo, porém, como eu disse, se o personagem morre, ele não volta. Então, se o personagem morresse, o outro personagem podia pegar a habilidade dele. O jogo também possui 5 finais diferentes, além de grandes ambientes e uma atmosfera muito assustadora.
Esse aqui provavelmente é um dos mais medonhos até agora. Siren é um jogo de estratégia e survival horror desenvolvido pela Sony e lançado em 2003 para o PlayStation 2. O jogo conta a história de uma vila rural remota nas montanhas do Japão, chamada Hanuda, que é caracterizada por ser tradicionalista e particularmente xenofóbica. Como consequência de um ritual secreto, a vila acaba dividida entre o tempo e o espaço, com um infinito mar de água vermelha nos lugares das montanhas existentes. A história concentra-se nos esforços de Hisaku Yao, a líder de uma estranha região local, para ressuscitar um extraterrestre conhecido como Datatsushi. Ponto central e que traz o nome do título é a sirene usada por Datatsushi para invocar todos os residentes de Hanuda a mergulhar no infinito mar de águas vermelhas, montando assim um exército chamado Shibito. Os integrantes do exército estão destinados a construir um local para o alienígena, além de aniquilar todos os moradores restantes da vila. Ao invés de pegar métodos tradicionais de animação facial com polígonos, Siren usa imagens de rostos humanos reais em movimento, o que na minha opinião deixa o jogo ainda mais macabro. Qualquer semelhança com Silent Hill não é uma mera coincidência, até porque o jogo teve a participação do Kichiro Toyama, um dos diretores do primeiro Silent Hill, e além dele, Naoko Sato e Sao Takahashi, ambos que participaram do desenvolvimento do primeiro jogo, também tiveram participação em Siren. E aspectos semelhantes são percebidos como o cenário, o nevoeiro, o enredo da história, o uso da lanterna e o que faz muita gente pausar e largar o jogo se cagando de medo, o ecoar da sirene. The First é um jogo de exploração e terror psicológico feito no RPG Maker pela Dingaling Productions em outubro de 2012. Nele, o jogador controla a personagem principal Lisa Armstrong. A história segue a sua descida à loucura, que decorre do abuso físico e sexual infligido a ela por Marty Armstrong. O objetivo do jogo é obter fitas VHS das memórias de Lisa enquanto explora as várias zonas do jogo. Urina, vômito, lixo e cerveja são apenas algumas das coisas que você vai encontrar no cenário do jogo. Se comparado com os gráficos dos jogos que todo mundo está acostumado a jogar, ele é visivelmente perturbador, minimalista e surreal. Alguns mapas são brancos, repetitivos e cheios de lixo, lixo por todo lado. Todo esse desleixo passa uma enorme sensação de desconforto para o jogador. Sua atmosfera é suja, cheia de garrafas de cerveja e privadas espalhadas em praticamente todos os cenários, incluindo as cômodas que estão sempre trancadas. Sem comentar a simbologia do jogo, já pelo menos uma cruz em cada cenário, acompanhadas por quadros estranhos que a Lisa parece não compreender o seu significado. A sonoridade também segue o mesmo estilo, com sons de vômito sempre que a Lisa interage com a privada do cenário. O volume alto que vem da TV em que Marty está assistindo, com gargalhadas estáticas e vozes distorcidas que inquietam quem está jogando. Night, ou Dark Messiah no Japão, é um survival horror em primeira pessoa desenvolvido e publicado pela Atlus para PlayStation 1 em 1998. A história do jogo é basicamente guiada pelo mistério e um cenário de medo e desespero. Você acabou de escapar de um bando de membros de um culto que estava tentando te sequestrar. Enquanto você está sendo perseguido, você consegue escapar para o metrô e pegar o primeiro trilho que você vê. Você embarca, o trem parte e você foge, até que algo descarrega o trem, deixando você preso nos túneis subterrâneos de Tóquio. Porém, nem toda a sorte está perdida. Você e uma garota chamada Naomi foram os únicos que sobreviveram no acidente. Porém, há algo espreitando por aí e quer você morto. Quando você e Naomi conseguem escapar pelos túneis para os esgotos, você encontra uma cidade subterrânea chamada The Mesh, um lugar para as pessoas que queriam ver uma vida mais pacífica. Mas a criatura ainda está no seu encalço e você precisa descobrir o que ela é, como derrotá-la e também chegar à superfície vivo. O jogo utiliza de uma perspectiva em primeira pessoa muito semelhante aos jogos de tiro, só que sem nenhum meio de combate. E ao longo do jogo, os jogadores devem viajar por diferentes áreas de The Mesh e devem resolver alguns puzzles para ir progredindo. A única maneira possível para sobreviver nesse jogo é fugir. Qualquer contato próximo com o inimigo resultará na morte do seu companheiro, e uma vez que os companheiros são atacados, eles são mortos permanentemente. Hell Knight é um jogo muito marcado pelos seus antagonistas, como o The Hybrid, uma criatura alienígena descoberta pelo governo japonês capaz de absorver matéria orgânica e inorgânica para crescer e se transformar. Esse miserável te persegue implacavelmente durante uma boa parte do jogo.
Darkness Sanity's Requiem, um jogo de ação, aventura e terror psicológico desenvolvido pela Silicon Knights, publicado pela Nintendo em 24 de junho de 2002. O jogo conta a história de Alexandra Ruivas, uma estudante universitária que estuda em Washington, que retorna à propriedade de sua família em Rhode Island após seu avô, Edward Ruivas, ter sido encontrado brutalmente assassinado. 2 semanas depois de seu regresso, a polícia local ainda não encontrou o assassino, então Alex decide investigar por conta própria a mansão. Ela tropeça e cai em uma sala secreta contendo, entre outros itens estranhos, um grande livro velho amarrado com pele e ossos humanos, chamado Tome of Eternal Darkness. Ao ler este livro, ela descobre que ele contém informações detalhadas de várias pessoas do passado, começando com a história de Pius Augustus, um respeitado comandante militar romano que foi enviado para a Pérsia Antiga em 26 a.C. para localizar uma relíquia importante. Embora o jogo apresente uma jogabilidade semelhante à mecânica da série Resident Evil, ele diferencia-se por suas características únicas, mais notoriamente os efeitos de sanidade, no qual os jogadores devem vigiar um medidor de sanidade que diminui quando o jogador é avistado por inimigo. À medida que a barra decai, mudanças sutis no ambiente e eventos aleatórios incomuns ocorrem, refletindo a perda gradual da noção da realidade do personagem, tendo como efeitos menores um ângulo de câmera distorcido, cabeças de estátuas seguindo o personagem e ruídos inquietantes, como pessoas chorando e murmurando, e os efeitos mais fortes, paredes e teto sangrando, sons de porta batendo, acontecimentos como adentrar uma sala, explorá-la e depois descobrir que o personagem nunca saiu da sala anterior, e entre outros efeitos. Eternal Darkness não foi um sucesso comercial após seu lançamento, mas foi amplamente elogiado pela crítica e ganhou inúmeros prêmios. O jogo teve uma continuação direta cancelada pela Nintendo, que detém a propriedade intelectual do jogo, e do fato da Silicon Knights mais tarde ter ido à falência.